Parece que o golpe que a gente conseguiu dar ontem, as entidades não suportaram e preferiram ter a postura que o governo sempre exigiu, né, da governabilidade, de sustentar o governo a qualquer custo, e os dirigentes das entidades, e aí eu quero fazer uma ressalva com um sorriso no rosto, de tristeza, e esse sorriso também é de escárnio, quando ontem algumas pessoas iam para mim assim: Denilson, nesse presidente da ADPEB eu confio, aí não é de roer a corda não, meu irmão. Aí eu confio, esse daí é de confiança. E eu dizia: meu irmão, você pode ter confiança nele enquanto ele for um delegado de polícia na sua relação de trabalho. A partir do momento que ele assume um papel político de dirigente de uma entidade, essa confiança você tem que botar as barbas de molho. Porque para roer a corda é daqui para ali, a experiência é essa. Jamais, Denilson, isso não vai acontecer, esse daí não é de roer a corda. Acabou. Tá aí. Mais uma previsão que a gente vem fazendo há muitos meses e está se confirmando. Os delegados roeram a corda. Exatamente. Largaram a mão, né? Pois é, os peritos roeram a corda, tanto técnico como criminal. Os médicos odontos, que ontem tinha um colega conversando comigo no carro, que tem sangue no olho, que vão fazer greve, que faz acontece, roeram a corda. E não pense que porque o Sindipoc está anunciando o fato, não também roeu a corda. Ele é o principal proponente dessa ideia, porque eles saíram derrotados de uma proposta que ele acreditava, que a categoria, tendo uma postura de mendigo, de pedinte, iria aceitar a proposta do governo. Mas sabe por que eles estavam muito ansiosos que a gente aceitasse a proposta do governo? Porque eu venho dizendo isso há um bom tempo. Essa galera que está no Sindipoc não está preocupada se a gente vai ter melhoria salarial ou não. Eu quero que vocês gravem isso. Não é preocupação se a gente tem melhoria salarial ou não. A preocupação é trazer qualquer benefício, seja ele no valor que for, para auferir a vantagem de disputar as eleições em 2026, dizendo que conseguiu alguma coisa para a categoria. Ou seja, tudo isso é só uma movimentação para poder garantir a reeleição do mesmo grupo em 2026. E isso as pessoas não estão atentas. Ainda a ver com ingenuidade e boa vontade. Diga, Luiz. Denilson, eles querem conseguir qualquer coisa, nem que seja injeção na testa. Pra gente, eles querem conseguir e dizer que foi, que ganhou alguma coisa, ganhou uma injeção na testa, mas ganhei. É isso que eles pensam, entendeu? Não importa o que seja uma merda que for, mas ganhou. Honorino, Denilson, a avaliação que eu faço, né? Eu até fiz um áudio em alguns grupos, no grupo onde eu vi o vídeo, né, do então presidente do Sindipoc, que é a seguinte: eu comecei minha fala da seguinte forma: surpresa zero com a atitude das demais entidades. Foi surpresa zero para a gente, mesmo porque o conhecimento, pela experiência que nós temos dessas aproximações dessas outras entidades com a nossa categoria, o resultado sempre foi esse: bola nas costas, a famosa bola nas costas. E não foi diferente. E quem tem aqui o mínimo, né, de senso crítico, de senso de observação, depois daquela assembleia, na assembleia ficou claro que eles foram para lá para nos manipular a aceitar a proposta do governo, que para eles, né, os delegados, peritos, é uma proposta a se considerar.
E eles aceitaram aquela proposta. Eles já tinham aceitado porque eles viram como uma proposta boa para eles. Só que é o seguinte, Denilson, algo que você colocou aí, a nossa diferença remuneratória, o nosso esforço salarial, ele é tão grande que ele inviabiliza até essa união com categorias que estão muito acima do que a gente ganha. Então, quando vai para a negociação, né, o que é oferecido como algo que é ruim, muito ruim para a gente, para eles não tem essa mesma característica. Então, assim, aquela história de que ninguém abandona ninguém, que todo mundo segura a mão todo mundo segura a mão de todo mundo. História pura. Aquilo ali foi uma narrativa muito bonitinha, que impressionou no início, mas a gente que tem a experiência, a gente sabe que quem representa uma categoria não fala por si só. Ele é submetido à pressão que a sua categoria exerce enquanto ele um representante. E foi isso que a categoria dos delegados fizeram, dos peritos. Eles pressionaram, né? Se é que havia realmente uma intenção de permanecer com essa união até se conseguir um objetivo satisfatório para todas as categorias. E esse foi o risco que nós sempre alertamos. Quando atingir um patamar bom para os delegados e peritos, eles vão pressionar para que a gente aceite. E a gente aceitando seria fechar a tampa do nosso caixão, seria nos enterrar definitivamente. Ainda bem que a categoria teve a ousadia, a audácia, o bom senso de dizer um sonoro e categórico não àquela proposta esdrúxula e aviltante do governo. É essa a reflexão que eu faço. Mas o pior, Denilson, é a gente imaginar que a estratégia usada pelas outras representações, ela pode ser utilizada por nossa representação sindical, pelo Sindipoc, ou seja, convocar uma assembleia específica da categoria e tentar empurrar novamente a proposta do governo. E é isso que a gente tem que estar atento, é isso que a gente tem que chamar a categoria para a gente, mais uma vez, não ser enganado por esses pseudo-sindicalistas, os sindicalistas festivos, pelegos, que dizem nos representar. Pois é. Fala aí, Luiz. Quer dizer alguma coisa também, Luiz? Diga. Alô, Denilson. E eles... Congelou aí sua imagem? Sim. Tá aí agora? Tá de boa agora. Tá meio congelada, mas tá dando para ver. E eles, Denilson, Chico e demais camaradas, colegas que estão assistindo aí a essa live emergencial que nós chamamos aqui para trazer, né, exatamente, né, esse momento perigoso que nós estamos vivendo, né? Aliás, já estávamos vivendo isso há muito tempo, já dizíamos isso, já estava praticamente escrito isso, que ia acontecer, que eles não iam respeitar quantos delegados, quando eles conseguissem o que eles queriam, eles iam dar uma banana para a gente, como o Chico disse lá na Assembleia. E foi isso que aconteceu, entendeu? Não cair no engodo de que agora continua a negociação. Eu gostaria, inclusive, sobre isso, eu gostaria de falar, foi dito lá na Assembleia, então eles estavam nos enganando, era mentira tudo que eles estavam falando ali pra gente, porque
que o governo teria dito para eles era tudo mentira, eles estavam mentindo para a gente, segundo eles, o governo tinha dito que se a gente não aceitasse, dissesse não, como a gente disse não, estaria encerrada a negociação e iria, como o delegado mesmo lá falou, ia ser empurrado goela abaixo. O governo ia empurrar goela abaixo o que eles quisessem para a gente. Então, eles estavam mentindo em relação a isso. Porque, pelo que o Eustácio está falando aí no vídeo dele, vai continuar nessa negociação. Então, era mentira que o governo não tinha nada disso, que estava encerrada a negociação. Aquilo era só um argumento deles para poder nos convencer a dizer sim. Denilson, Luiz, terminou a sua fala? Tem outros colegas aí, Denilson, assistindo aí. Seria interessante chamar mais alguém aí para fazer algumas considerações, colocar as suas impressões aí. Seria interessante, quem está ouvindo a gente aqui, mandar um link para outros grupos de WhatsApp aí, dizendo que era para entrar aqui, porque está tratando de uma coisa urgente, ao vivo e extremamente grave. E aí quero repetir para nossos colegas que estão aqui agora, nós temos aqui 12 pessoas aqui na sala, vendo o debate. O que a gente sabe é o seguinte: agora à tarde, saiu há poucos instantes uma publicação onde tem um vídeo falando Eustácio Lopes, dizendo que as entidades que faziam parte daquele acordo, né, romperam, separaram. E qual foi o motivo? Não é porque acabou a negociação, é porque eles vão resolver individualmente o que eles querem para cada segmento, para cada cargo. Ou seja, a deliberação que foi tomada ontem na Assembleia não tem validade nenhuma, porque aquela mesa não respeitou a decisão da Assembleia. Inclusive, é bom para dizer aos desavisados, quando nós dizíamos o tempo todo, não podemos confiar numa aliança com os delegados de polícia, não podemos confiar numa aliança com os peritos criminais médico-odonto, porque esses já estão fadados a não ter nenhuma relação conosco. Mas o desenho que o Sindipoc, que virou Sindigov, fez até agora, também nos dava condições de dizer para não confiar no Sindipoc. Então, hoje, como eles tentaram ontem fazer uma manobra para desfazer a votação, hoje eles declaram que estão separados e vão tomar decisões individuais. Então você, meu colega, investigador, investigadora, escrivã, perito técnico e perita técnica, nós não somos nada diante dessa galera. Eles não nos respeitam, eles não nos consideram. Fizeram uma assembleia fantasiosa, onde eles queriam que o resultado fosse diferente do que teve. Mas eles levaram um chute na bunda e estão agora dando o golpe final. Ou seja, a vontade não era nem fazer assembleia, era aceitar o que o governo disse, mas com um objetivo muito claro para o Sindipoc, um objetivo muito claro para os delegados, os peritos criminais, médico-odonto, né? Que é o seguinte: para os delegados médico-odonto, qualquer desgraça que viesse estava bom. Porque eles têm uma vida muito boa. Muito obrigado. Eu ganhar 10, 15, 17, 14. Para eles é muito bom, porque a ideia é o seguinte: porra, a gente tentou alguma coisa e conseguiu essa migalha aqui. Porque luta, eles nunca fizeram. Nunca fizeram luta. Sempre tiveram conversa de bastidor, sem a gente saber nem o teor dessa conversa o que é. Então, os delegados estão muito bem, obrigado, Luiz. Só para terminar. E qualquer valor era isso mesmo. Para o Sindipoc, aí é que vem a diferença. Para o Sindipoc, qualquer valor é o trunfo que Eustácio Lopes tem pela gestão anterior, onde ele não conseguiu bulhufas nenhuma,
e teria que conseguir qualquer desgraça também agora para poder dizer para a categoria, nós conseguimos alguma coisa. E aí não dá a eleição do Sindipoc que está batendo na porta agora para 2026, não ter nada desse governo. Então, a solução é a seguinte, trair desde o início, vendi a categoria até agora, vou continuar traindo e agora eu tenho que pensar na minha eleição. Vou trair de novo, não vou respeitar o resultado da Assembleia. É isso. Diga, Luiz. Aliás, como eles sempre fizeram, né, Denilson? Esse sindicato, essa direção aí que vem desde MM, até o outro presidente, antes de MM, sempre fez isso. Sempre nunca respeitou as decisões da categoria. Com 800, mais ou menos 700 a 800 pessoas, que foi exatamente lutar pelo salário de nível superior. Eles não fizeram. Deixaram para lá, fizeram que não tinha acontecido nada, não tinha acontecido essa decisão da categoria. Fizeram como se não tivesse sido tomada essa decisão pela categoria. Então, eles sempre... E fora outras que sempre aconteceram da mesma forma. E agora não foi diferente. E estão querendo dar o golpe do golpe. Ontem tentaram dar o golpe, não conseguiram, porque a categoria foi muito eficaz na sua tentativa e conseguiu impedir o golpe ontem lá na Assembleia. E eles não se deram por satisfeito e agora querem dar o golpe do golpe. Já tem um vídeo aí, um áudio de Eustácio também, chamando para uma reunião no DHPP terça-feira. Chamando a categoria do DHPP, chamando a categoria para uma reunião no DHPP terça-feira, para discutir... Luiz, só uma correção aí, Luiz. Desculpa aí interferir. Ele não está chamando a categoria, ele está propondo uma reunião com os colegas do HPP, ou seja, serão reuniões isoladas onde, a meu ver, tentará manipular, ludibriar a categoria, convencer a categoria a aceitar o que foi negado numa Assembleia Geral. Eu acho que é essa a estratégia, a manipulação que ele vai tentar fazer, né? É isso que ele está tentando fazer com que a categoria caia nesse engodo aí, entendeu? É essa situação aí que está acontecendo. Exato. As avaliações que estão fazendo aqui, está todo mundo, está nós três aqui pelo menos, tendo ideia do que está acontecendo. Agora mesmo a gente está vendo aqui o diretor que foi candidato a vereador, que foi fracassado lá em Juazeiro, fazendo a defesa do absurdo, do crime, da falta do respeito. Porque isso é uma falta de respeito às deliberações oficiais de uma Assembleia Extraordinária que tem caráter oficial e por mais que ela tenha sido equivocada ou não, você desobedecer uma deliberação de uma Assembleia através de um golpe, porque o que o presidente Sindipoc está fazendo com as outras entidades é um golpe com a total falta de respeito com a categoria, que chegou a ter quase 900 pessoas ontem participando, tomando a decisão de tentar agora, nas sombras, reverter o quadro. Aí vai se reunir com o DHPP para tentar provar que a decisão lá foi equivocada e, por isso, o DHPP deve concordar que ele tem que desobedecer a orientação da Assembleia. E aí vai ser assim em todas as delegacias. Eu espero que os colegas do DHPP, assim como das outras delegacias que possivelmente ele vai visitar, dê uma banana para esse sindicato e diga para ele se respeitar, porque por mais que a decisão tenha sido de uma maneira A, B ou C, mas foi uma decisão democrática e participativa, com mais de 800 pessoas presentes votando lá, ela tem que ser respeitada e não, nos bastidores, tentar dar um golpe contra a Assembleia, porque é o que o Sindipoc está fazendo,
é dizendo para a categoria: nós não vamos obedecer à decisão da Assembleia, porque eu quero a proposta do meu governador. O meu governador fez uma boa proposta e essa proposta vocês têm que engolir, vocês têm que aceitar. É isso que o sindicato está dizendo. Porque o resultado final disso é ele ter a moral de bater no peito e dizer: eu consegui 22%. É isso que o presidente Eustácio e sua corja está fazendo. Entendeu? Então a gente precisa deixar isso muito claro. Porque o que está acontecendo, por isso que ele está fazendo esse vídeo com urgência, o que está acontecendo é o absurdo da falta de respeito, da falta de ética, da imoralidade e da falta de palavra, falta de caráter de não obedecer às decisões de um fórum importante que é uma Assembleia. Isso é o golpe. E não é surpresa para a gente. A gente vem dizendo isso o tempo todo e todo mundo dizendo que a gente é radical, que a gente está querendo tomar o Sindipoc, que o Sindipoc é maravilhoso, que os caras estão tentando alguma coisa. Toma! Toma, desavisados! Toma, que a gente está falando o tempo todo para vocês. Olha a desgraça que eles estão fazendo aí agora. Se sinta agora representado por esse tipo de gente que está dirigindo essa entidade. Se sinta representado. É isso que eles fazem o tempo todo e a gente vem denunciando há quase 2 anos. É sinceramente lamentável ver isso. Sim, sim. É isso aí. E aí a gente tem que agora procurar todos os remédios, né, que a gente possa ter em mãos para ver de que forma a gente... o que é que a gente pode fazer para que eles cumpram o que foi decidido pela categoria. Luiz, eu acho o seguinte, que a gente, de certa forma, está num momento assim, meio que, eu não diria delicado não, mas assim, a gente está num feriadão, né? Às vésperas de um feriadão, já é feriadão, ele convoca essa reunião no DHPP, né, sem publicizar isso para a categoria, para quem quiser, quem tiver interesse em participar, ir até o DHPP. E eu acho que aqui a gente tem esse papel de publicizar essa reunião e a gente se fazer presente lá, não para validar nenhuma decisão, mas para exigir, né, do presidente da entidade respeito e honestidade com a categoria. Coisa que não está tendo, em momento nenhum, teve honestidade. Né? Percebam que todas aquelas falas, aquelas denúncias que nós fizemos, né, de como essa negociação vinha sendo feita às escondidas, nos bastidores, sem que nós pudéssemos tomar conhecimento do que estava sendo proposto, do que estava sendo defendido, porque era justamente isso. Era uma negociação para, na reta final, manipular a categoria para aprovar o que eles quisessem, o que fosse da conveniência deles, e não o que fosse melhor para a categoria. E foi isso que aconteceu. Tudo que nós dissemos, o que foi dito, né, por aqueles colegas que possuem o mínimo de raciocínio crítico e que tiveram a coragem de ir para o embate, falaram, se concretizou. E por último, né, o tal de ninguém larga a mão de ninguém, né, era o que faltava para concretizar todos os prognósticos que nós fizemos. E está aí, aconteceu, né, aconteceu. Então eu acho que a gente precisa mobilizar. A gente precisa Denilson, mobilizar. Eu acho que Fábio está querendo entrar aí no Fábio de Vitória da Conquista. É isso, Denilson. Será que tem como enviar o link para ele entrar aí também? Não, ele tem que solicitar. Não, basta ele entrar na página da gente, ele chega lá e pede para entrar. Ele tem que participar Fábio, da live aqui. Fábio, se você quiser participar, peça aí que Denilson libera para você. É isso, continue, Chico. Não, é isso, Luiz. Não tem muito o que falar. A gente vai ficar falando aqui e vai chegar às mesmas conclusões, os mesmos diagnósticos
E eu acho assim, que o momento agora é de ação. A gente não pode ficar quieto diante do que está acontecendo e diante do que se desenha para acontecer, que vai ser trágico para a gente. Exato. Então, vamos aí. O que a gente tinha que fazer aqui, você está certo mesmo. A gente já fez, né? Que é denunciar esse absurdo, né? Que, embora a gente não seja grande surpresa para a gente, porque a gente já conhece esse pessoal que está à frente do sindicato, já sabe quem são os delegados nessa instituição, Polícia Civil, já sabe quais são as atitudes deles, que sempre que tá bom para eles, já aconteceu outras vezes isso, né? Sempre que tá bom para eles, eles caíam fora e dão uma banana para a gente. E depois, o pior de tudo agora, Chico, as possíveis perseguições que vão acontecer àqueles que queiram resistir a isso, né? Que queiram fazer algum movimento, e mesmo ao próprio sindicato, né? Mesmo ao próprio sindicato que estavam juntos com eles, entendeu? Mesmo a esses que estavam juntos com eles, podem ficar certo que não vão ser poupados, entendeu? Então, a partir de agora, o que se desenha para a gente é isso aí, perseguições para quem não rezar na cartilha dos delegados. Sempre foi assim. O áudio do Denilson. Os defensores de plantão do sindicato estão aí a todo tempo querendo defender na rede social, ou seja, eles estão fechados na ideia de que a proposta do governo é uma proposta plausível e a gente tem que aceitar. Porque vai cair naquela história que a gente vem denunciando há muito tempo. Agosto, os membros do governo disseram: nós não podemos resolver nada agora, vamos deixar passar as eleições e vamos resolver em novembro. Aí apareceu os fuzileiros Rambo do debate, que disseram: não, a gente tem que resolver agora, não dá para resolver, porque a situação da gente é caótica. Os membros do governo falaram: vamos então resolver o problema do ponto de vista de alguns benefícios, né? O que a gente chama de penduricalho, chama de migalha. Não aceitamos isso, tal. Aí disseram que iam fazer, acontecer, vão parar as operações. Fizeram durante 2 meses. Não resultou em nada. A negociação foi para novembro, como os membros do governo disseram que ia ser. E foi da forma que eles quiseram. E apresentaram os penduricalhos. E apresentaram as migalhas. E aí os caras agora mudam o discurso e dizem: velho, não tem mais nada para gente ganhar, né? Vamos aceitar o que os caras estão oferecendo. Porque o discurso deles era dizer: nós não vamos aceitar isso. Isso é um abuso. Só que a gente sabia, nós já fazíamos avaliação, de que no frigir dos ovos, quando chegasse no final do ano de 2024, o Sindipoc, junto com a ADIPEB e todas as outras entidades, ia receber uma faca no pescoço, que na verdade a faca no pescoço é o seguinte: é o governo dizer: olha, está aqui fechado minha proposta, irmão. Vocês querem acertar isso? Nós não vamos oferecer mais nada. Como eles não têm farinha no saco, e não têm proposta, e não têm coragem, e não querem fazer enfrentamento, iriam aceitar. E nós dissemos disso: eles vão aceitar qualquer merda, eles vão aceitar. E foram para a Assembleia ontem com o espírito de aceitar. Tanto é que depois que eles viram, da gente aceitar. Tanto é que quando eles viram o sentimento da categoria de não querer aceitar nada, em grande maioria não aceitar nada, eles entraram em desespero e agora estão desobedecendo as deliberações de uma Assembleia. E aí aparece o presidente da entidade dizendo: a ADIPEB saiu, o Sindipeb saiu, a ASBAC saiu, o Sindimova saiu, só não saiu do movimento o Sindipoc, a Cipoc e a EPEB, que vai ao golpe, que vai se reunir com sua categoria para decidir se aceita ou não a proposta. Que porra é essa, rapaz? Já não foi decidido
isso ontem na Assembleia Soberana. Como é que agora vocês querem inverter a coisa? Quer dizer que ontem estava um monte de palhaço lá. Ontem foi um monte de palhaço que desceu do interior, um bando de bocó, burro, que não aceitou a proposta de vocês, e vocês querem inverter agora para perguntar pela terceira vez. E eu digo que a terceira vez, porque vocês tentaram perguntar pela segunda vez ontem na Assembleia, e foi rechaçado. Foram derrotados. E agora querem perguntar pela terceira vez. E aí, gente, vamos aceitar ou não vamos aceitar? Porra! Vão ficar perguntando até aceitar, Edenilson? Vão ficar perguntar até aceitar. É isso que eles querem. O que ele quer é o seguinte: gente, aceita essa zorra, porque eu, sindicato, fico bem na fita. Aceite que eu fico bem na fita. Eu tô pouco me lixando se vocês vão ganhar bem ou mal. Mas eu fico bem na fita. A categoria não negocia até 2027. Corre o risco de ter esse salário fuleiro sem ter reajuste nenhum. Não vai ter reajuste. E ainda ser transformado em subsídio, ganhando 11 mil reais. Aí que é desgraça. Aí é que é desgraça total. E agora aparece um bando de idiota, e só pode chamar de idiota, de peru do sindicato, mas não, mas devia aceitar qualquer coisinha mesmo. Ô Denilson, me permita aqui, Fábio está querendo entrar. Fábio, você tem que solicitar participar da live, Fábio. Já liberei ele aqui. Já? Ah. Agora só falta ele aceitar aí, que eu já mandei ele, ao vivo. Talvez o vídeo dele não apareça, mas a voz dele vai aparecer. É. E aí, Fabão, chegou aí. Apareceu. Denilson, você concluiu aí, eu queria só relatar aqui. Pode falar, Chico. Denilson, assim, ontem eu fiz até uma fala nesse sentido, que ontem eu saí muito contente com a categoria, com a atitude da categoria. E assim, ontem nós fizemos história. Nós que eu falo, a categoria fez história. Por quê? Porque foi a primeira vez nesses meus 25 anos de Polícia Civil e de movimento sindical que eu vi nossa categoria dizer não a uma proposta, a uma contraproposta, né, de vinda do governo. Porque o nosso histórico foi sempre esse, Denilson, que você relatou. Essa luta toda faz aquele estardalhaço e, no final das contas, a gente temos empurrado goela abaixo os penduricalhos. E o importante nunca foi atendido. E aí, Denilson, vale a pena lembrar aqui de um momento desse, histórico, negativo, mas histórico e de muito... E exemplar, mas exemplar para uma forma, para algo que a gente nunca mais deve repetir, que foi aquela famosa manifestação na Balança do Cabe, onde um movimento paredista que nós impunhamos ao governo, estávamos impondo ao governo, ele foi desmantelado, ele foi desfeito à custa de um prato de feijão. Pode parecer irônico, pode parecer piada, mas não é, meus colegas. E com isso, eu não quero desmerecer ninguém, porque quando eu relato esse fato, eu assim me incluo nele por ser categoria e por ter feito parte desse movimento, né, daquele momento ali. Mas, assim, a nossa reivindicação à época, ela foi envolvida nesse mesmo esquema, né, pela entidade sindical à época, que era outro presidente, mas foi feito esse jogo sujo e conhecido de ludibriar e manipular a categoria para aceitar a proposta do governo, e a proposta que era conveniente para a gestão da época, para fazer proselitismo e dizer que tinha conquistado algum ganho para a categoria. E esse momento negativo lá de trás, ele foi o momento que nos trouxe
para onde nós estamos, porque aquele acordo foi o acordo que enterrou a nossa categoria em termos remuneratórios, em termos de ganhos salariais. Então, meus colegas, ontem, quando nós falamos aquele sonoro não para a proposta do governo, eu me senti, vou usar um termo aqui não tão bom, mas eu me senti vingado contra aqueles que, à época, nos manipularam e que nos levaram a essa situação precária que nós nos encontramos. Estamos de parabéns pelo não, mas é preciso que a gente tenha consciência e firmeza de honra, de palavra, de caráter, para não nos deixarmos iludir por esses que verdadeiramente não querem ver a nossa melhoria. Querem tão somente fazer proselitismo com a categoria, com o governo e dizer que conquistou alguma coisa para colocar na sua conta e se manterem nessa posição que aí estão, de pseudo-sindicalistas, se locupletando da entidade, se locupletando da nossa boa vontade para atenderem tão somente os seus anseios, os seus desejos e os seus projetos pessoais. Eu continuo dizendo não. Qualquer proposta que esteja baseada nessa lógica que o sindicato e as outras entidades apresentaram, né, a proposta do governo, eu digo não, não resolve. Nós sabemos o que queremos e o que muda verdadeiramente a nossa condição remuneratória. Eu digo não, mais uma vez, pela terceira vez, pela quarta, quinta vez, eu digo não. E não é não. Beleza, Gil. Fábio, você tinha para falar aí, Fábio? Cadê você? Se apresente aí. Ele saiu, Denilson. Ele disse que está tentando entrar aí, mas não está conseguindo. Ele, na verdade, ele já tinha. Já estava, ele saiu, não sei por quê. Veja se ele não pediu de novo aí, Denilson. Aí. Entra aí, Fábio. Oi, irmão. Fala. Boa tarde. Boa tarde. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para ouvir, mas não tá dando para lhe ver. Acenda a luz aí, rapaz. Bota a cara no sol. Deixa eu lhe falar aqui. Melhorou aí? Espera aí. Melhorou aí? Pronto. Aí, melhorou. Eu não estou vendo o vídeo dele ainda, mas... Eu tô vendo aqui. Já tá tá dando aqui, para ver. Tá de boa. Fala, Fábio. Ó, deixa eu ser breve aqui, porque daqui a pouco eu tô no plantão. Eu tô com uma cara de sono aqui, porque ontem pra gente foi a distância grande, né? E aí, como eu tenho pouco tempo aqui para falar. Então, é o seguinte. Prossiga. Ó, olha só. Olha só. Eu vi vocês falando aqui, lá no grupo, da gente retomar a questão do mandado de injunção, ok? E eu... Tá dando para ouvir? Continue, irmão. Pode falar. Não pare, não. Estamos ouvindo, pô. Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo aqui, bem posteriormente, a minha própria voz. Deve ser um delay aí, mas aqui a gente tá ouvindo normal. Toca o pau, pô. A minha sugestão é que a gente também fomente uma outra ação juntamente com... Continue falando, Fábio. Não pare, não. Continue falando que a gente tá vendo tudo aqui, só para você parando. Pode falar, Não, Fábio. Tá ficando mudo, tá cortando o sinal, na verdade. Não é ele que tá parando, não. Só tá cortando para ele, para a transmissão não tá. Beleza. Como eu disse, seria interessante nós fomentássemos uma outra ação junto ao Supremo Tribunal Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por que eu estou falando isso? Porque essas duas ações
Denis, tá me atrapalhando porque eu fico ouvindo a voz de todo mundo, posteriormente corta meu Então, raciocínio. então desliga o vídeo, eu só faço a voz. Fecha o vídeo, Fábio. Tem aí o recurso aí, você fecha o vídeo, deixa só o áudio que a gente lhe ouve de boa. Ok, Pronto, fala. como Fala. eu, como eu estava falando para vocês, estava chegando com o bebê aqui, realmente está horrível. Bom, seria interessante que nós colocássemos uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Rapaz, eu estou falando, mas está ruim demais. Quando eu começo a falar, vocês falam aí eu me atrapalho todo aqui. Olha só, vamos de novo. É, Fecha o seria áudio, Chico. Tá fechado o meu áudio, rapaz. Prossiga, Fábio. Vamos fechar o áudio aqui. bom, como eu estava dizendo, seria interessante que nós ingressássemos com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, junto ao jurídico aí com o Armando, porque ele fomenta ainda mais a questão do mandado de injunção. Aí, se falar, velho, eu me perco. Não tá dando, não, Danilo. Eu vou parar, não estou conseguindo, não. Beleza. Mas ninguém tá falando nada, não, Fábio. Tá todo mundo calado aqui. Tem alguma coisa acontecendo aí na Ô, transmissão Luiz, para você. tem sim, porque sua voz está chegando lá com delay. Você fala aí, depois de 20, 30 segundos, ele ouve lá e atrapalha ele. Eu estou Ah, falando aqui agora, ele vai ficar com a voz toda poluída lá, não vai entender nada. Então, toda vez que você então diz, fala aí, Fábio, atrapalha ele. É isso, aí tem que parar aqui durante uns 2 minutos para ele poder ficar tá bom. tranquilo e não dizer nada. Então, vou fechar meu áudio aqui. Ok. Obrigado, Denilson. É exatamente isso que está acontecendo aqui para mim. Você entendeu perfeito aí. Mas vamos lá. Seria interessante que nós fomentássemos uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão junto ao jurídico aí com Armando, né? Por que eu estou falando isso aí? Porque essa ação, ela, ela, ela pode ser ela pode ser fomentada conjuntamente com o mandado de injunção, onde uma ação não impede o encaminhamento da outra, certo? E por que eu estou falando isso? Porque dizem que todo o judiciário baiano está vendido a esse pessoal que está aí junto do executivo. E ambas as ações podem ser encaminhadas e correrem de forma concomitante. A diferença é que uma vai correr pelo Tribunal de Justiça da Bahia e a outra vai correr no Supremo Tribunal Federal. Se nós tivermos um ganho de causa junto ao STF, a do Tribunal de Justiça ela perde o objeto. Não faz entendimento nenhum para a gente, ok? Se a gente ganhar do Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça informa ao STF o final da ação e ele estanca o corrimento dessa ação. Por que eu estou falando isso? Porque nós teríamos duas frentes de ataque distintas e que teriam exatamente a mesma função, certo?
E aí, Denilson, eu peço até desculpa, porque o delay também apresenta para mim até com minha própria fala. Quando eu estou falando aqui, gravando, o áudio aparece para mim do que eu falei para vocês, eu acabo me atrapalhando comigo mesmo aqui, que é como se tivesse duas pessoas falando ao mesmo tempo. Cria aquela confusão sonora, né? Fabão, a gente ouviu você aqui, né? A gente compreendeu sua fala. A gente precisaria consultar o advogado, né? Mesmo porque a gente já tem essa questão do mandado de injunção para ver como é que isso vai se entrelaçar, né? Uma ação com a outra aí. Mas é uma proposta, sim. Claro que a gente vai considerar, mas vai depender dessas tratativas, né? Com o advogado, né? Que, ao meu ver, a gente só poderá fazer isso agora na próxima semana, né? Depois desse feriadão aí. Mas sim, é algo que a gente vai sim, pode considerar. E assim, a gente está numa situação onde todas as possibilidades, né, de pressionar o governo, né, de fazer, de reforçar essa pressão são bem-vindas, sim. Claro que a gente vai, aquilo que for viável, a gente vai fazer sim, irmão. Mas para além disso, meu irmão, eu acho que a gente agora tem que cumprir esse papel pedagógico, né, com a categoria. Eu estou aqui na rua, vou chegar em casa e vou ver os grupos, né, para ver a repercussão, né, dessa cisão entre as entidades, né, o que esse largar de mão, né, está suscitando na categoria, qual é a reação da categoria para a gente se reposicionar, na verdade, né, diante dessa situação e diante da possibilidade da nossa entidade representativa, imagine o absurdo, tentar mais uma vez manipular e manobrar a categoria para atender essa demanda que não é nossa mais, é uma demanda do governo. Hoje a gente tem que entender que é um fato político essa demanda, né, ser atendida, né, essa proposta do governo, porque a gente tem que imaginar, eu não sei se todos aqui fazem essa avaliação, ou pararam para avaliar a dimensão do estrago político que a nossa recusa faz ao governo, né, do então Jerônimo Rodrigues, a gestão do PT. Uma categoria recusar, né, tacitamente, né, de forma contundente, de forma incisiva, uma proposta do governo, e principalmente sendo a categoria do setor mais fragilizado atualmente desse governo, que é a segurança pública. Então, assim, isso dá um recado de uma dimensão absurda, e de uma dimensão absurda. Isso nos coloca numa posição de empoderamento, colegas. E é essa clareza, é esse entendimento que a gente tem que ter. A gente se colocou numa posição de dizer, olha, não é qualquer coisa que vai nos seduzir, não é qualquer coisa que vai nos ganhar. Nós temos um posicionamento, e esse posicionamento é firme. Por conta do delay, tá horrível aqui para mim, porque eu estou conseguindo ver você falar em tempo atual, estou conseguindo ouvir você falar também pelo delay, e ainda estou conseguindo ouvir aqui agora a minha voz. Vixe. Então, 3 pessoas falando ao mesmo tempo por conta do aplicativo. Está tudo embolado aqui para mim. E como eu disse a vocês, eu vou pedir licença, mas eu já vou entrar agora no plantão noturno. E aí eu vou sair aqui para me tomar um banho, certo? É uma pena que eu não tenha visto essa reunião ter ocorrido logo no início para me poder acompanhar. Peço desculpas aos pares, aos colegas, mas podem contar comigo. Eu quero estar participando dessa luta de forma mais ativa, né? Vi lá o clamor de Denilson
chamando nós, os administradores do grupo, para estar ombreando, para a gente estar traçando estratégias e estar levando conhecimento de causa sobre tudo que a gente pode usar, né? E aqui eu acabei de dar essa contribuição, quando eu falei na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É algo que eu tenho conhecimento, que eu tenho certeza. Vocês podem estar consultando Armando, ele, como bom entendedor do direito, ele vai opinar também de forma positiva. Vou insistir aqui no sentido de dizer que não traz impedimento uma ação em relação à outra. Ambas podem correr concomitantemente, ou seja, podem correr ao mesmo tempo. A diferença é que a primeira vai correr pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a segunda correrá pelo Supremo Tribunal Federal. E aí deixo claro que, caso a gente ganhe no Supremo Tribunal Federal, a que está correndo no Tribunal de Justiça da Bahia perde o objeto. E se for o contrário, se não ganhar no Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ terá que informar ao STF que lá também vai perder o objeto, já que já foi julgado aqui. A intenção aqui é a gente ter duas frentes de ataque, onde pelo menos uma não esteja atrelada às movimentações políticas locais do Estado da Bahia e a influência, claro, do governo do Executivo junto aos desembargadores. Essa é a minha pretensão, entendeu? E aí eu peço desculpas a vocês. Vou ter que sair aqui, peço desculpas aqui ao colega Luiz, ao colega Denilson, a você também, Chico, e aos outros pares que estão participando, mas é justamente por conta da necessidade de ter que entrar agora no plantão, já que o dia de ontem eu contei sobre a justificativa de participar justamente da Assembleia, tá ok? Eu agradeço aos irmãos aí e peço um abraço aí, meu irmão. Estamos todos juntos. Beleza, vocês, para mim, sabe, são a nata, a sumidade dessa polícia aí. E tudo que nós falamos anteriormente foi desenhado. Um abraço aí a todos vocês e a todos os pais que estão participando e peço licença nesse momento. Valeu, Fábio. Um abraço. Valeu, meu irmão. A gente volta a se falar, irmão. A gente vai continuar esse bate-papo aí. Valeu, Fábio. Muito obrigado aí, meu irmão. Sua participação. Seja bem-vindo aí sempre que você puder, tiver condição. Nós estamos dialogando aqui, fazendo esse vídeo com certa urgência, mas a gente vai deixar isso na nossa página aí, da Frente de Valorização, e depois nós vamos compartilhar nas redes sociais para as pessoas. Obviamente que esse enfrentamento não perpassa tão somente por fazer vídeos, né? A gente precisa tomar algumas atitudes e desmascarar, porque existe uma onda ainda de uma galera que está num limbo sem compreender o que está por trás de toda essa movimentação, né? Obviamente que a opinião de Fábio fala a respeito de alguns recursos, já pensando um pouco mais à frente aí, né, como a ADI, como o mandado de junção, provocar o STF, como formas de judicializar nossa luta para a gente ter a verdadeira reestruturação salarial. É bom que alguém já pense lá na frente. Todos nós, na verdade, já estamos pensando bem lá na frente. Mas é preciso denunciar, revelar, avaliar e emitir opinião no que é que está acontecendo no dia de hoje. 24 horas após a reunião de ontem. A gente tem uma categoria que há muito tempo, nós da frente, mesmo dizendo o tempo todo, a Assembleia não pode ser vista como um recurso definidor das coisas, porque essa galera que está aí não respeita a Assembleia. Nós tivemos várias assembleias ao longo dessa gestão que está aí e que já teve um outro presidente que nunca respeitou a Assembleia. Até porque a gente nunca tem acesso às atas. A gente não sabe o que é que eles decidem, o que é que eles escrevem. O Estatuto do Sindipoc foi modificado em 2021 através de uma manobra que a maioria das pessoas, ou todas que estavam presentes na Assembleia, sequer sabe de 1/10 do que foi modificado no Estatuto. E eles mudaram, sem ninguém saber de nada. Então, a gente já sabe por experiência que isso, a Assembleia por si só, não tem valor nenhum para essa categoria, para esse... Me perdoe. Não tem valor nenhum para essa diretoria de sindicato. Então, quando foi montada aquelas assembleias anteriores, todas elas articuladas através de uma teatralização,
criaram um processo de representação artística, um teatro total para a gente, onde mais de 1h20 falava quem estava na mesa e depois abria a inscrição para 1, 2, 3 pessoas para ter 2 minutos, né? E aí já estava tudo decidido, era um formato construído para todo mundo, para eles saírem vitoriosos sempre. E isso foi se desgastando com o tempo. Essa frente tem um papel fundamental nesse processo, porque ela tensionou o tempo todo e a categoria, mesmo sem entender, com o tempo foi percebendo que nós estávamos certos. E hoje, para nossa infelicidade, estamos certos de novo. Isso que é a parte pior. Para nossa infelicidade, nós ainda estamos certos. Não era para nós estarmos certos. Nós deveríamos estar mordendo a língua agora, para todo mundo ficar bem. Porque nós dizíamos, esses caras não estão lutando por valorização nenhuma. O governo não vai aceitar essa proposta porque não tem nem fundamento. O que nós queremos é reestruturação de cargo, que a luta pelo salário mínimo superior já falava, que é adquirir o vencimento dos peritos criminais. Afinal, nós somos cargos de nível superior e recebemos vencimento de nível médio. Então, teríamos que receber vencimento de nível superior. Já dizíamos isso. Nós éramos contra o subsídio. Por que disse? Não adianta ter um salário baixo para ser transformado em subsídio. Se nosso salário chegar a 24, 25 mil reais, beleza, dá para fazer o subsídio. Fora disso, impossível, não dá para receber subsídio, a gente vai se lascar. Nós falamos o tempo todo. E aí, quando isso acontece agora, para nós, não tem nenhuma novidade. Mas para essa galera que está aí perdida, que acha que, poxa, poderia aceitar 22, ou então receber HPJ do perito, são tudo manobras que nenhuma delas estava confirmada, a não ser os 22% dividido de 4 vezes, porque era março de 2025, agosto de 2025, março de 2026, julho de 2026, e sem reajuste linear. O que significa dizer, de acordo com os reajustes lineares que aconteceu nos últimos anos, em torno de 4%, então se nós não teríamos reajuste linear de 4%, 2 anos, 8%. Então, os 22, na verdade, são 14. São 14. É 13,5 em março, é 13,5 em agosto de 2025. Depois, 13,5 em março de 2026 e depois, 13,5 em julho de 2026. Então, são 16% ou 14%. É isso que ia receber. Só que para o Sindipoc, o importante não é a valorização. Tanto é que ele está falando de reajuste, de percentual. E nós estamos falando de reestruturação salarial baseado na pauta do salário de nível superior. É essa reestruturação que nos dá segurança jurídica, administrativa e política. Nos dá segurança. E a gente pode depois discutir qualquer coisa. Percentual de 10, de 15, de 20, o que eles quiserem dar. Contanto que garanta primeiro isso. E o Sindipoc não topa esse debate, porque esse debate, para eles, é muito difícil, porque demonstraria que nós sempre estávamos certos. E como estamos certos agora, eu não ia fazer isso. Isso poderia trazer um problema para eles, porque eles querem se manter na direção do Sindipoc, e para se manter na direção do Sindipoc, ele tem que mostrar um troféu. O troféu que eles escolheram foi esses 22% que o governo disse que vai dar, que na verdade é 14%. É isso que eles querem para mostrar para a gente o troféu é esse. Por isso que o resultado de ontem não agradou eles. Porque os delegados querem o resultado de ontem, ou querem o valor de 14% que eles vão ganhar. Os peritos médicos também querem o mesmo valor, não estou preocupado com nada disso. Né? Mas nós, escrivães, investigadores e peritos técnicos, também não, que o perito técnico também rompeu aí, mas escrivão e investigador não quer, porque ele tem uma perda histórica de 15 anos. Aí de que é uma reestruturação
de verdade. Quem viu a tabela dos salários no Brasil sabe que a média salarial é 18 mil, 17 mil, 20 mil. Tem estado aí que tem uma situação financeira pior do que a Bahia e está pagando 23 mil, 22 mil para o especial. Então, como é que a gente vai acertar essa proposta, meu irmão, de 10? Porque até o final de 2026 a gente vai ganhar 10 mil especial. É 10 mil. Então, meus camaradas, a posição ontem foi correta. Não aceitamos essa proposta, porque a gente quer luta. O problema é que tem diretor de Sindipoc aí, inclusive diretor que foi candidato a vereador no interior, dizendo que a categoria não tem coragem de fazer luta, que a categoria não topa nada, que a categoria não tem peito, meu irmão. A pergunta é, e o Sindipoc tem peito? Os diretores do Sindipoc tem peito? Não tem, meu irmão. Não tem. O Sindipoc tem peito para construir o processo de mobilização? Não tem. O Sindipoc tem peito para passar na delegacia e estimular a categoria a fazer enfrentamento? Não tem. E sabe por que não tem? Porque tem um rabo preso com o governo. Porque é governista. Não pode atacar o governo. É por isso, então não bote a culpa no policial investigador escrivão que não quer fazer greve. Não bote a culpa no investigador do escrivão que não quer abrir mão da hora extra. Não bote a culpa na gente, não. A culpa, em primeiro lugar, é de vocês. Vocês são um mau exemplo. Vocês é que não estimulam a gente a nada. Porque vocês dão um discurso fuleiro, escroto, desrespeitoso, de dizer a categoria não vai topar isso. Quem tem que topar são vocês, meu irmão. Construa o processo. O processo exige uma pedagogia. O processo exige uma didática, que é preparar o exército para o enfrentamento. O processo não é jogar bomba na mão da gente e você tirar o corpo fora e depois dizer, aí, tá vendo? A categoria não está querendo colaborar. É muito fácil, meu irmão. Um bando de panaca que querem se dar bem. Um bando de panaca que quer se dar bem. Então não bote a culpa na categoria, não. Vocês são traidores. Vocês não têm palavras. Entendeu? Vocês são mau caráter. Como é que decide uma coisa na Assembleia e estão querendo desfazer agora? Vou consultar a categoria de novo para saber se a gente aceita ou não aceita. Que porra é essa, rapaz? Não já quantas vezes, Denilson? Vão consultar quantas vezes mesmo? Cara, Luiz, eu sei que você está falando para poder colocar em xeque essa discussão ética. Mas, cara, o simples fato de você não aceitar a decisão de uma Assembleia para repensar o debate já é uma postura autoritária. Exatamente. Já é uma postura desrespeitosa. Isso não se faz em lugar nenhum ao respeito à decisão coletiva. Isso mostra o quanto vocês são golpistas, são vendidos. Traição, são isso. desrespeitosos. Isso é uma traição. Vocês merecem uma banana. É isso. A banana que Chico falou ontem não é para o governo só, não. A banana é para vocês. Vocês merecem uma banana. Porque vocês são escrotos, desrespeitosos, são criminosos. É isso que vocês são. É um crime, com certeza, Denilson. Tomar uma postura dessa antidemocrática. Depois de uma decisão daquela, com mais de 800 pessoas, 900 pessoas na Assembleia, decide uma coisa e agora vem o sindicato e os outros sindicatos que diziam que estava colado, que diziam que não ia roer a corda, que diziam que ia lutar também junto para que a gente tivesse uma melhoria salarial, que a gente ia dizer que não, né? Porque pelo histórico que a gente tem, a gente já sabia que não ia ser nada verdade isso. E aí, sabia que era mentira. Aí agora vem o sindicato, vem o nosso sindicato e diz que não vai ser assim. E fora que eu já falei aí, né, Denilson, que é a mentira que eles contaram pra gente, tentando convencer a gente a aceitar. Porque foi uma mentira, dizendo que o governo não ia mais ter negociação, que acabou a partir do momento que a gente dissesse não. A gente disse não, e agora estão chamando novamente, dizendo que o governo vai continuar a negociação. Então foi tudo mentira, aquela história que eles contaram ontem lá, para tentar convencer a gente. Só que a categoria não comeu esse H e não comeu e caiu fora e não aceitou essa proposta. E aí a gente vê, né? Isso tudo revela quem eles são, o tipo de sindicalismo que eles fazem para não lutar,
que agora, já que a categoria rejeitou, seria o momento de ir para a luta, de fazer a luta, como você disse, de ser pedagógico com a categoria, para que a categoria aderisse à luta. Eles preferem refazer a tentativa do golpe, o golpe em cima do golpe, dizer que agora vai fazer nova consulta. Vai fazer nova consulta agora, pelo que já foi decidido lá ontem, claramente. Eu, Luiz, sou testemunha aqui junto com você e Chico, que eu não estou vendo aqui. Nós tivemos uma reunião, 2 reuniões com o presidente da OEPEB, o senhor Jorge Figueiredo, dentro da sede da OEPEB, e eu falei na cara dele, vocês são testemunha. Eu disse, sua categoria não é de confiança. Falei ou não falei? Falou sim. E falou. Provei, sabe como foi que eu provei para ele? Sua categoria, quando nós fizemos o movimento em 2022, mandou mais de 50 ofícios para o Tribunal de Justiça dizendo que ele está fazendo um movimento paredista para ser considerado nosso movimento de operação padrão como um movimento de greve. Foram os delegados que mandaram. Ele respondeu para mim, você, Luiz, e para Chico, não, mas eu não sou assim, eu não sou de roer a corda, eu tenho palavra. Eu digo, irmão, você pode ter palavra como pessoa, como todo mundo confia em você, mas na hora que sua categoria decidir, sua palavra não vai valer de nada. Não, eu não sou assim, não. Tá aí a prova. Tá aí, aconteceu exatamente tá isso. Aí a prova. A gente deveria ter gravado essa conversa para mostrar aqui agora. Aí a prova. Exatamente. Eu quero que ele venha em público me desmentir. Eu quero que ele me convide para um debate público para ele me desmentir disso. Eu quero que ele me desminta se ele não falou isso. Aí a prova de que vocês roem a corda. Aí a prova que vocês não têm compromisso com porra nenhuma. E agora, por interesse de vocês, eles vão pegar os 20, eles vão pegar os 25 mil deles, que já nunca tiveram BAL. Nunca tiveram BAL. Lógico que a gente tem que considerar que o salário dele, em relação ao salário dos delegados dos outros estados, não está tão bem assim. Mas não venha me dizer que eles estão mal, não. Porque o nosso salário em relação ao deles é aviltante, o que a gente ganha 30% em relação ao que eles recebem. Então, agora eles vão ter o que eles querem e agora deram uma banana pra gente. Uma observação, cadê? Não é 30% não, Luiz. Não é 30% não, meu irmão. Quanto é? Olha, se você for olhar o que o investigador e o escrivão, eu fiz o cálculo aqui, bota à disposição das pessoas. O que o investigador e o escrivão, depois de 18 anos de serviço e 30 anos de serviço como classe especial, recebe no salário bruto, corresponde a menos 98,70% do que um delegado entra na polícia naquele exato momento e depois de 30 dias recebe o seu salário. Ou seja, o classe especial policial, investigador escrivão, é 98,7% a menos o seu salário de um delegado classe 3 que vai receber seu salário pela primeira vez. É 98,7%. Você está entendendo o disparate que é isso? Agora, quando você vai comparar com o especial, aí, meu irmão, é óbvio que é. Eu não sei nem quantas vezes é isso. Talvez seja 2 vezes, 3 vezes. Então, a nossa diferença, ela é aviltante, ela é vergonhosa, ela é um chincalhamento contra a gente. Ela, na verdade, é uma postura... Eu não sei nem que nome a gente pode dar a isso. Nós, hoje, teríamos que estar recebendo na classe especial exatamente igual a um delegado classe 3. Exatamente igual. É essa a nossa condição de acabar o fosso salarial. É essa a nossa... Denilson, é por isso e por outras coisas, por outros motivos, os assédios que acontecem nas delegacias, no dia a dia, por parte dos delegados, é por isso que a gente tem que trazer à tona novamente a discussão sobre a necessidade da existência do cargo de delegado. Não tem necessidade. Só para quê? Para fazer esse tipo de coisa da polícia? O grosso
grosso do trabalho, todo o trabalho que a gente faz, o trabalho da polícia é feito pelos investigadores e pelos escrivães. Então, eu acho que a gente tem que começar novamente, trazer à baila essa discussão da necessidade da existência do cargo de delegado, sim. Exatamente. Isso é um debate que é teórico, mas ele também é técnico. O problema, Luiz, é que se nossa categoria não está tendo condições de ter uma postura unívoca em relação à valorização salarial, imagine você discutir a importância do cargo de delegado. Ou seja, o que tem de gente aí que possui uma relação simbiótica com o delegado, achando que ele é um deus, rapaz, é muita gente, Luiz. Deve passar dos 80% dos policiais que estão na Polícia Civil, que acham que delegado é um deus. Ontem, quando os investigadores subiram no palco para falar o que quiseram falar, teve vaia de uma claque dirigida por pessoas do Sindicoc, contra o próprio colega. Quando o delegado Jesus Pablo subiu para fazer aquela proposta duríssima contra a vontade do delegado, ninguém vaiou não, irmão. Ninguém aplaudiu. Vaiou não. Quando passou do tempo, ninguém ficou dizendo, corte sua fala, já está concluída. Então, mas a galera da gente acha maravilhoso destruir ou tentar, né, destruir a reputação de um par, de um parecido. Mas tem vergonha de fazer isso contra um delegado. Não vão fazer. Não fazem. Né? A tendência é babar ovo, é ser comprador de tempero e dizer não, senhor, sim, senhor. Tá aí. Eles deram a resposta aí para vocês. Os delegados deram a resposta para vocês. Ficaram caladinhos na Assembleia. O resultado saiu. Se reuniram e disseram: não vamos aceitar essa decisão da Assembleia. Nós não vamos aceitar. Nós vamos correr atrás por fora para aceitar a proposta do governo. É isso que ele disse. Ou seja, a Assembleia que vocês fizeram, para mim, não vale de nada. Vale porque minha categoria é independente. O que os delegados disseram é isso. Minha categoria é independente. Eu não preciso de vocês. Eu vou correr sozinho, vou aceitar. E vocês que se lasquem. Sempre fizeram isso. Fizeram mais uma vez. Está aí provado para aqueles colegas que ainda acreditavam que não, o delegado Jorge, não, o delegado Jorge é gente boa, o delegado Jorge não vai fazer uma coisa dessa. Mas está aí provado. Está aí provado. Ele pode ser uma pessoa boa. Eu não digo que ele não é uma pessoa boa. Ele parece ser uma pessoa de boa índole. Mas como você disse, Denilson, a categoria dele não ia aceitar isso. Não ia aceitar. E ele não vai deixar de ser pela categoria para ser pela verdade. A verdade, que a verdade, todo mundo está unido. Essa é a verdade, todo mundo está unido. Ele é contra essa verdade. Ele é a favor do que a categoria dele quer. É isso. Chico, você está aí congelado ou está prestando atenção? Não, certo. Saiu. Cadê você, Chico? Saiu, foi? Chico saiu, preferiu sair, foi? Eu acho que ele está com algum problema na transmissão dele lá. Pode ser na internet. E aí? Denilson, eu acho que a gente tem que encerrar aqui e concluir, porque não tem muito mais o que a gente dizer, não. Né? Eu acho que já deu para a categoria entender, para as pessoas entenderem, né, o que aconteceu, o absurdo que está acontecendo, né? Mas aí a gente, aqui no final, a gente pode só fechar isso, né? Que foi o que eles fizeram lá ontem, né? Que tentaram fazer, né? Mas, sim, Chico, tentaram fazer, né? Tentaram desfazer uma decisão da categoria lá no momento, não conseguiram. E aí, hoje, depois de tudo, saíram, o sindicato, o presidente do nosso sindicato fez um vídeo aí dizendo que as outras entidades saíram da negociação e que vão negociar por fora, provavelmente vão aceitar o que o governo
ofereceu, portanto, não respeitando a decisão da Assembleia, que parecia, né, parecia ser verdadeira, mas na verdade era um teatro, então não valia de nada, chamou pessoas do interior, trouxe gente de tudo quanto é canto do interior, as pessoas perderam o seu tempo, saíram de Vitória da Conquista, por exemplo, viajaram durante 10 horas, depois mais 10 horas de volta, ficaram aqui durante o dia todo e retornaram viajando mais 10 horas de volta, e aí, para agora, essas pessoas ficarem sabendo que que isso tudo, todo esse esforço que elas fizeram, né, e o esforço dos que estão aqui também, que fizeram para estar lá na Assembleia, não valia de nada, que aquilo ali era apenas um circo, era um teatro, né, para tentar aprovar o que eles queriam, da forma que eles queriam. Como não foi aceito pela categoria, aí agora eles saíram, disseram, revelaram, né? Revelaram a verdade agora. Aquilo ali que estava acontecendo, aquele teatro lá, não valia de nada. O que vale é o meu interesse. E o meu interesse ali não foi considerado, então estou fora. Vocês que lutem aí, vocês que se explodam aí agora e façam façam o que vocês quiserem. E aí, mas isso já tinha sido denunciado por nós, né? Já tinha sido dito, né? Já tinha sido dito que o final seria esse. E está aí a história provando mais uma vez, né? Que sempre é assim. Chico, Eu acho que assim, a urgência que se fez, né, em relação a esse rompimento, né, ao largar de mão, né, das entidades, eu acho que a gente cumpriu aqui nosso propósito de fazer essas considerações, de alertar a categoria, de denunciar, de expor todo um esquema, uma urdidura, né, que foi tramada para aprovar, né, essa proposta do governo, mas que muito sensatamente a categoria repudiou. Mas, infelizmente, e eu digo isso porque no final das contas é só prejuízo para a categoria. É só prejuízo, é só sofrimento, é só angústia. Mais sofrimento, né, Chico? Mais sofrimento, mais angústia para a categoria. E assim, verdadeiramente, a gente não merece estar passando por esse sofrimento, por essa angústia, por esse desrespeito. Esse que já estamos tão maltratados, né? A própria atividade policial já nos impõe um maltrato, e ainda mais com essa postura das nossas entidades representativas e essa postura daqueles que são gestores da instituição, que a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque esses que essa instituição. Então, assim, fica muito claro, né, mais uma vez, esse sectarismo institucional. Então, meus colegas, é um cenário desolador, desanimador, angustiante. Mas, assim, nos impõe, mais uma vez, ir para a luta, continuar na luta, manter a luta. É isso aí. Uma boa noite aí. Vamos aos comentários pós-jogo, né? Vamos ver o que a categoria está falando, que está comentando, que está colocando a respeito de tudo isso e nos preparar para o que está por vir, né? O que está já em andamento, na verdade, né? E a gente vai reagir, vai ter luta, né? Vai ter luta. Com certeza. Boa noite para vocês, para quem está nos ouvindo aqui. Valeu, meu irmão. Boa noite a todos aí. Nós vamos botar o link
lá no grupo. Semana que vem vamos estar fazendo um podcast para tratar esse assunto com mais profundidade, né? Esperemos que até a semana que vem não apareça nenhuma surpresa desagradável para além dessa. A gente sabe que o Sindigov vai se articular tentando movimentar a categoria para desfazer o resultado de uma assembleia. Imagine, o cara faz uma assembleia e para desfazer ele vai consultar a categoria no particular. Ele poderia até tentar fazer uma outra assembleia para desfazer essa. Ele poderia até tentar, o que seria também um absurdo. Mas não, ele vai tentar conversar com um por um para dizer, rapaz, a decisão foi errada, ele tinha que aceitar a proposta. É isso que ele vai fazer. Isso ele já sabe, porque a prática dessa galera do Sindicoc não tem respeito a nada, não tem respeito nem ao dinheiro que te dá, imagina. Então, eu não vou nem dizer mais coisa aqui para não ter problema. Então, vamos deixar para a semana que vem no podcast. Boa noite a todos aí e vamos para frente. Valeu, boa noite aí. Valeu, Norino. Valeu, Chico. Denilson.